Nós estamos vivendo o ano de São José. O Papa Francisco decretou o ano de São José no dia 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. E nós aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Porto Feliz, estamos vivendo também o terço de São José, que está sempre sendo publicado na página da paróquia no Facebook. E por conta desse ano de São José, nós decidimos gravar alguns vídeos, né, sobre São José, sobretudo retirando do texto do Papa Francisco, né, Patris Corde, né, com coração de pai. As 7 virtudes que o Papa cita nesse texto, nós então decidimos gravar alguns vídeos com a intenção de aprofundarmos a nossa devoção a São José e também aprofundar o conhecimento nosso sobre São José. Porque São José ainda é muito pouco conhecido, né? E por isso a devoção a São José ainda é muito pequenina. E com isso nós queremos aprofundar então essa devoção. Nós estamos no 3º vídeo da nossa série. Vivemos o tema Pai na obediência. É importante sempre, antes da gente entrar nesse assunto, Pai na obediência, né? A gente fixar o nosso olhar para Deus. É Deus quem nós precisamos obedecer. Primeiro Deus, né? Depois obedecer às outras realidades de pessoas que exercem autoridades sobre nós. Então, Pai na obediência. O Papa toma como ponto de partida a comparação, né, que a Virgem Maria obedeceu a Deus, né, e porque obedeceu a Deus, deu à luz o Salvador da humanidade. Tornou-se, por assim dizer, mãe de Deus. São José, o Papa diz que a obediência de São José a Deus é de forma análoga, né, por analogia. José também teve que obedecer a Deus, né? Aí o Papa cita o primeiro texto que vou citar. Então vou fazer assim, vou ler alguns trechos do texto e fazer alguns comentários, como eu tenho feito nos nossos vídeos anteriores. Então diz assim: de modo análogo ao que Deus fez com Maria, quando lhe manifestou o seu plano de salvação, também a José revelou os seus desígnios. E o fez pelos sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados como um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. Eu, pessoalmente, sou muito devoto dessa expressão, porque eu penso que para José foi muito mais difícil José acreditar e fazer a vontade de Deus, porque Deus falou com ele por sonhos, né? E como para a Virgem Maria, Deus falou na pessoa do anjo. Ela viu, ela conversou, ela escutou o anjo. E José, Deus fala com ele por meio de sonhos. Então são 4 sonhos pelos quais Deus fala com José, e José obedece a Deus, né, através dos sonhos. Então, o primeiro sonho em que Deus orientou a vida de José, né, foi logo antes mesmo do nascimento de Jesus. Quando José, né, soube que a Virgem Maria estava grávida, ele decidiu abandonar Maria em segredo, por conta do que poderia acontecer com ela, né, se ele dissesse que ele não era o pai do filho que ela estava esperando. Ele decide abandonar a Virgem Maria em segredo. E Deus, em sonho, orienta José, né, que diz assim: no primeiro sonho, o anjo ajuda a resolver o seu grave dilema. Diz: não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo.
E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. O texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículos de 20 a 21. E isso é algo impressionante, porque nesse primeiro ponto, José teve que obedecer a Deus, aquilo que Deus tinha dito para ele por meio dos sonhos. Ele sonhou de noite, Deus falou com ele, e ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Diz o texto. Sua resposta foi imediata. Quando despertou, fez conforme o anjo do Senhor havia dito. Mateus 1, 24. Com a obediência, superou o seu drama e salvou a Virgem Maria. Eu ouvi o Papa falar, o Papa Francisco, citando uma frase sobre isso que eu achei muito bonita. Que ele diz assim: José quis abandonar Maria não porque tivesse dúvidas que ela pudesse ter traído. Não, ele nunca teve dúvida da fidelidade da Virgem Maria. Ele quis abandonar a Virgem Maria porque o mistério que estava acontecendo diante dele era um mistério muito grande. Ou seja, o Filho de Deus teria que chamar José de pai. E José, com certeza, imaginou como seria, o Filho de Deus chamá-lo de pai. Então, é um mistério muito grande e uma responsabilidade muito grande. Então, por isso, ele decide, em segredo, abandonar Maria. E o anjo do Senhor revela a ele o projeto de Deus e ele obedece prontamente. Obedece prontamente. Não questiona, não coloca condições, nada. Prontamente. Aceita e faz aquilo que o anjo do Senhor havia mandado. O segundo texto, no segundo sonho também, o anjo do Senhor ordena a José: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. E lá permaneça até que eu chame, porque Herodes quer encontrar o menino para matá-lo. Então, aquela história, de que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo na tentativa de matar também o menino Jesus. Porque se sentiu ameaçado por Jesus, menino. Porque foi anunciado o menino Jesus como o novo rei que nascera para o povo de Israel. E Herodes se sente incomodado e ameaçado e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo na tentativa de matar também o menino Deus. Esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 13. José não hesitou, sem fazer perguntas sobre as dificuldades que sugeria, ele imediatamente se levantou durante a noite, tomou o menino nos seus braços e sua mãe e fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 14 a 15. De novo, ele obedeceu, agora para salvar. Bonito, no primeiro sonho, ele obedeceu a Deus para salvar a vida da Virgem Maria. No segundo sonho, ele obedeceu a Deus para salvar a vida do menino Jesus, do menino Deus. Que coisa impressionante. Deus se fez carne, Deus se fez igual a nós e por um ser humano é defendido. É um ser humano que faz com que ele conservasse a vida, para que ele pudesse viver o mistério da salvação. Que coisa impressionante isso, uma realidade impressionante. Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus, o Verbo eterno feito carne, é protegido por São José. E Deus o guiou, Deus o orientou por meio de sonhos. E assim aconteceu. E nós pudemos então vivenciar o mistério da nossa salvação. O terceiro sonho que Deus orienta a vida de José está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 19 a 20. E do Egito, José, com a confiança e paciência, espera o anjo, o aviso prometido. O anjo prometeu que iria avisá-lo para retornar à sua terra. Então, logo o mensageiro divino, em um terceiro sonho, após ter informado que
aqueles que queriam matar o menino já tinham morrido, ordena-lhe que se levante, tome consigo o menino e sua mãe e retorne para a terra de Israel. Mateus 2, 19 e 20. E ele, mais uma vez, obedece sem hesitar, sem fazer perguntas. Levantou-se imediatamente, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. De novo, através de sonho, para salvar o menino Deus, ele retorna para a sua terra e percebendo que o filho de Herodes reinava em seu lugar e que havia rumores que era pior do que o pai, ele tomou um outro caminho para não se deparar com essa realidade. Então vejam que coisa impressionante isso. Que coisa impressionante. Então José, obediente a Deus, retorna e salva a vida do menino Jesus. Contudo, durante a viagem de retorno, lá, como diz, quando a saber que na Judeia reinava Arquilau no lugar do seu pai Herodes, de novo teve medo. Advertido em sonho, é a 4ª vez que isso acontece. Retirou-se para a região da Galileia e foi morar na cidade chamada Nazaré, para se cumprir toda a palavra da Escritura. Mateus 2, 22 a 23. Nós temos um relato desse texto. Então, é importante a gente frisar a obediência que José teve a Deus. Porque obedeceu a Deus, ele pôde salvar a vida da Virgem Maria, salvar a vida do menino Jesus em 2 ocasiões. E nós também precisamos seguir o exemplo de José para também obedecer a Deus. Aí o texto diz assim, o texto do Papa conclui dizendo dessa maneira. O evangelista Lucas, por sua vez, diz que José enfrentou uma longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém, segundo o decreto do imperador de César Augusto para o recenseamento, a fim de registrar-se em sua cidade natal. E justamente em tais circunstâncias nasce Jesus. E ele foi inscrito nos registros do império como protetor José. São Lucas também, em particular, preocupa-se em mostrar que os pais de Jesus observam todas as prescrições da lei, os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria após o parto, a oferenda do primogênito a Deus, Lucas 2, 21, 24, e assim vai citando. E aí, lá no final desse texto, o Papa conclui dizendo assim, de todos estes eventos, resulta que José foi chamado por Deus para servir diariamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício de sua paternidade. De tal modo, coopera na plenitude dos tempos para o grande mistério da revelação e é verdadeiramente ministro da salvação. Para concluir esse nosso pequeno vídeo, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, o Papa defende a ideia e incentiva, diferente do que muitos falam, José é pai de Jesus. No estrito significado profundo da palavra pai, José assumiu verdadeiramente a paternidade sobre Jesus. De modo que a maneira como José relacionou-se com Jesus, Jesus também se relacionava com o Pai do céu. Porque ele aprendeu com José a maneira de relacionar-se com Deus, Pai. Então, o Papa, ele afirma este ponto de forma muito bonita. José assumiu de verdade a paternidade de Jesus. Diferente, muitas vezes a gente diz que José é pai adotivo de Jesus. E nessa realidade espiritual, se afirma, não, José é pai, com tudo que isso significa, com tudo que a paternidade significa. Ele exerceu esta paternidade
sobre Jesus. E por isso Jesus pôde dar continuidade ao projeto de salvação. E a segunda coisa é a obediência de José. José obedeceu em tudo a Deus. E por isso foi uma figura de pai extraordinária para Jesus. E também o é para nós. Nós que exercemos a paternidade também, de algum modo, nós devemos nos espelhar em São José. Porque a obediência de José como pai tem muito também a nos ensinar. Que possamos seguir o exemplo de José e viver a profundidade de nossa paternidade. Valei-nos, São José. Recorrei a São José, recorrei